Conheça-se a história extraordinária de Dona Jovita. Ela relata como foi a vida de uma parteira nos turbulentos anos 60. Os desafios, os dramas e os milagres que ela presenciou vão te emocionar. Ela guardou segredos de tirar o fôlego. Descubra como uma decisão tomada no calor do momento teve consequências que mudou o rumo de sua vida para sempre. O desfecho desta história é simplesmente inacreditável. Deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Olha só quem está aqui. Obrigada por me visitar. Vou te contar um pouco da minha vida. Eu já tô com 83 anos nas costas e carrego comigo o peso de milhares de vidas. Não sou uma assassina ou algo do tipo. Sou parteira. Ou melhor, era. Por mais de 3 décadas, minhas mãos foram as primeiras a tocar tantos bebês que perdi as contas. Tem gente que pergunta se eu lembro de todos. Que nada! Como é que ia lembrar? Mas os que não consegui salvar, esses eu não esqueço nunca. Cada rostinho, cada chorinho que não chegou a dar. É um peso que uma parteira carrega. Se eu fechar meus olhos agora, eu consigo ver eles. Minha mãe Teresa aprendeu o ofício com minha avó Lourdes, e eu era a 4ª geração seguida de parteira da minha família. Imagina só, 4 gerações de mulheres trazendo vida ao mundo. Era uma tradição forte, passada de mãe para filha, como um segredo sagrado. Eu já tinha uns 11 anos quando minha mãe me levou às pressas para ver um parto e ajudar. A minha avó Betina fez o mesmo com ela, mas o primeiro parto que a mãe ajudou foi aos 9 anos. Nunca vou esquecer a primeira vez que vi a cabecinha de um bebê saindo. Ave Maria, fiquei tão assustada que passei noites sem dormir direito. Aquilo me marcou de um jeito que você nem imagina. Eu ficava pensando, como é que pode uma coisa dessas? Nessa época, eu vivia dizendo para minha mãe que nunca ia me casar. Sabe por quê? Porque ela sempre falava que quando a gente casava, vinham os filhos. E depois de ver aquilo tudo, eu não queria nem pensar em passar por isso. Fiquei com tanto medo que disse para minha mãe que não queria mais acompanhar ela nos partos. Nossa, como ela ficou triste. E disse: "Minha filha, você vai quebrar o ciclo de parteiras da nossa família. Aquilo doeu no meu coração, viu? Ver minha mãe daquele jeito, decepcionada. Mas eu era só uma menina assustada. Não entendia direito o que estava acontecendo. Só sabia que tinha medo, muito medo." Certa vez, eu escutei ela falando para a comadre Cássia que ia esperar mais um tempo para me levar. Que talvez eu fosse nova demais. E foi isso. Quando ela estava saindo, ela perguntava se eu queria ir junto, eu sempre dizendo não. A minha irmã Marilda já não quis também. Ficou traumatizada. Ela trabalhava na fábrica de fósforos, então a mãe apostava todas as suas fichas em mim. Eu via nos olhos dela a esperança toda vez que me convidava. Era como se ela tivesse medo de perder não só a filha, mas toda a tradição da família. Isso me pesava muito. Eu me sentia culpada por desapontar ela. Aí, quando eu tinha 13 anos, decidi dar uma chance, ver se tinha mudado de opinião. Lembro como se fosse hoje. Era uma noite quente de verão. E a mãe foi chamada às pressas para ajudar a dona Zulmira, que estava tendo o 4º filho. Eu disse: "Mãe, posso ir junto?" Os olhos dela brilharam de um jeito que nunca vou esquecer. Nessa época, ela já nem estava me chamando mais. Ela pegou a maleta dela, me deu um xale para cobrir os ombros e lá fomos nós pela estrada de terra. Chegando lá, a cena foi forte, não vou mentir. O cheiro, os gritos, o sangue. Mas por incrível que pareça, eu não entrei em pânico. Fiquei ali, observando cada movimento da minha mãe, como ela acalmava a dona Zulmira, como suas mãos pareciam saber exatamente o que fazer. E quando o bebê nasceu, aquele choro forte enchendo o quarto, eu senti algo diferente. Não era mais medo. Era fascínio. Vi minha mãe segurando aquela coisinha pequena, limpando, cuidando e pensei: é isso que eu quero fazer. Naquela noite, voltando para casa, eu disse para minha mãe: "Mãe, a senhora me ensina?"
Quero aprender tudo. Ela parou no meio da estrada, me abraçou forte e eu juro que vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Foi assim que começou de verdade. Daí em diante, eu acompanhava ela em todos os partos. Aprendia cada detalhe, cada segredo passado por gerações. Aos poucos o medo foi dando lugar à confiança, e eu entendi por que minha mãe amava tanto o que fazia. Então, quando eu tinha 17 anos, a mãe finalmente me deixou fazer um parto sozinha. Lembro como se fosse agorinha mesmo, cada detalhe daquele dia tão especial. Era uma tarde quente de verão, o sol já estava se pondo quando chegou o recado. Dona Celeste, lá da fazenda dos Oliveira, estava com as dores do parto, prestes a dar à luz. Como de praxe, saímos às pressas. Chegamos na casa dos Oliveira já de noitinha. O cheiro de café forte misturado com o aroma de ervas que a mãe sempre levava preenchia a sala. Dona Celeste estava deitada numa cama improvisada na sala, cercada por mulheres da família. O marido dela andava de um lado para o outro, nervoso que só. A mãe avaliou bem a situação da moça, disse que seria tranquilo. Mas eu já sabia também, viu? Entendia como era só de encostar na barriga, sabia a posição que o bebê estava e pelo toque para ver a dilatação. Mesmo assim, meu coração batia forte quando a mãe disse: "Jovita, essa é sua, minha filha." Quando me viu tão nova, Dona Celeste ficou com medo de eu fazer o parto. Os olhos dela se arregalaram e ela apertou a mão da mãe dela. Mas minha mãe, com aquela voz calma que só ela tinha, acalmou ela dizendo que estaria ali do lado se precisasse. Vi a confiança voltar aos olhos de Dona Celeste e isso me deu força. Me aproximei dela, sentindo o cheiro de suor misturado com medo. Toquei sua barriga, sentindo os movimentos do bebê. "Tá tudo certo", eu disse, tentando passar confiança. E comecei a trabalhar. As horas passaram devagar. Eu orientava Dona Celeste a respirar. A cada contração, o corpo dela se curvava e o suor escorria por sua testa. Sentia o cheiro forte de alecrim que minha mãe havia queimado para purificar o ambiente. O tempo todo, sentia o olhar dela sobre mim, mas não era um olhar de preocupação, era de orgulho. Então, finalmente, vi a coroa da cabeça apontando. Meu coração disparou, mas minhas mãos estavam firmes. Com jeitinho, guiei aquela cabecinha para fora. "Força, Dona Celeste", eu dizia. "Tá quase." E de repente, num momento mágico, o bebê escorregou para as minhas mãos. Ah, minha Virgem Santa, que lindo de ver e ouvir o chorinho. Era uma menina forte e saudável, com uma cabeleira preta que nem a mãe. "É uma menina", anunciei, e a sala explodiu em alegria. O pai, que estava quase desmaiando de nervoso, começou a chorar de felicidade. Cortei o umbigo como a mãe tinha me ensinado. Limpei a pequena com um pano macio que minha mãe me passou e a entreguei para a mãezinha. "O nome dela é Rosa", Dona Celeste disse, com lágrimas nos olhos. A sala estava cheia, os familiares todos querendo ver a pequena Rosa. O pai da bebê estava feliz da vida. Era o segundo filho deles. Depois, fui cuidar da placenta. Retirei com cuidado e entreguei para o marido enterrar, como era de costume. A mãe tinha me ensinado o significado da placenta, que eu achei lindo. Era o ciclo da vida e morte, sabe? A placenta, que nutriu o bebê durante a gestação, era vista como parte importante desse ciclo. Enterrá-la era uma forma de reconhecer a importância desse órgão e de garantir que ele retornasse à terra, completando assim um ciclo natural. Além disso, em algumas culturas, acreditava-se que a placenta continha a alma da criança ou parte da energia da mãe. Enterrá-la em um local específico ou com determinados rituais era uma forma de proteger a mãe e o bebê de energias negativas ou de espíritos malignos. Enquanto o marido de Dona Celeste saía para enterrar a placenta, eu fiquei ali, cuidando dela e da pequena Rosa. Ajudei ela a amamentar pela primeira vez, vendo aquela coisinha miúda agarrar no peito da mãe com força. Naquele momento, olhei para minha mãe. Ela estava encostada na porta, me observando com um sorriso no rosto. Eu sabia que tinha feito bem.
Tinha honrado a tradição da minha família. Tinha trazido uma vida ao mundo com minhas próprias mãos. Saímos de lá já de manhãzinha, e na carroça a mãe abriu um sorriso largo para mim. O sol nascia quando voltamos para casa, e eu me sentia diferente. Não era mais uma menina. Era uma parteira de verdade. Foi então que a mãe pegou um embrulhinho de pano que o seu João, pai da bebê Rosa, tinha entregado para ela antes de sairmos. Ela desembrulhou com cuidado e vi que eram algumas notas de dinheiro e umas moedas. "Olha só, minha filha", ela disse, os olhos brilhando. "Esse aqui é o seu primeiro pagamento como parteira. Mas antes, olha só como você se sujou." Eu olhei para baixo e vi que minha roupa estava toda manchada de vermelho. Minhas mãos e braços já estavam limpos. Eu tinha lavado bem antes de sair. Mas o vestido, esse estava um horror. Sujo até a barra dele. E olha que eu usei um avental e toalhas. A gente caiu na risada ali mesmo na carroça. "Um dia você vai conseguir fazer um parto sem nenhuma sujeirinha na roupa, minha filha", a mãe disse, com aquele jeitinho dela de quem sabia das coisas. Eu balancei a cabeça, pensando comigo que ia demorar um bocado para eu ficar tão boa quanto ela. Naquela época, as coisas funcionavam diferente, sabe? Não tinha esse negócio de plano de saúde ou de pagar com cartão. Era tudo na base da confiança e do que as pessoas podiam dar. A mãe continuava me explicando que o pagamento variava muito. Às vezes era em dinheiro mesmo, como naquele dia. Outras vezes, a gente recebia em forma de alimentos. Uma galinha, uns ovos, um saco de feijão. Tinha família que pagava com serviços também. Seu Antônio, o carpinteiro, uma vez fez uma mesa nova pra gente em troca do parto que a mãe fez pra mulher dele. O importante, ela dizia, é que a gente nunca deixava de atender alguém por causa de dinheiro. Se a família não podia pagar, a gente ia do mesmo jeito. Me lembro que fiquei impressionada com a quantidade que tinha ali naquele embrulhinho. Parecia muito para mim. Mas a mãe explicou que era porque tinha sido um parto longo, que tinha durado a noite toda. Ela disse me entregando o dinheiro: "Esse aqui é seu. Você fez o trabalho, você merece." Fiquei sem palavras. Era a primeira vez que eu ganhava meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho como parteira. Senti um orgulho danado. A mãe continuou me explicando como as coisas funcionavam. A gente nunca cobrava um valor fixo. Cada família dava o que podia. Os mais ricos geralmente pagavam mais, e isso compensava quando a gente atendia as famílias mais pobres que não podiam pagar nada. Ela me contou que às vezes, nas famílias mais abastadas, além do pagamento em dinheiro, a gente ganhava presentes também. Um chale bonito, um par de sapatos novos, coisas assim. Mas o mais importante, ela sempre dizia, é o respeito e a confiança que a gente ganha. Isso não tem preço. Naquela manhã, voltando para casa com meu primeiro pagamento no bolso e a roupa toda suja, eu entendi que tinha escolhido não só uma profissão de vida, mas um modo de servir a comunidade, de estar presente nos momentos mais importantes da vida das pessoas. E também fiz uma promessa, que com o tempo eu sairia dos partos com a roupa tão limpa quanto minha mãe sempre conseguia. Quando chegamos em casa, depois de um banho relaxante e merecido. A mãe e eu fomos direto para a cozinha, acendemos o fogão a lenha e começamos a preparar uma comida especial. O cheiro gostoso foi enchendo a casa, enquanto a gente esperava o resto da família chegar do trabalho. A mãe estava com um ar de quem guardava um segredo, e eu mal podia conter minha animação. Primeiro chegou minha irmã Marilda. Ela entrou com aquele cheirinho de fósforo que sempre trazia da fábrica onde trabalhava, parecendo cansada, mas logo ficou curiosa com o movimento na cozinha. Depois chegaram meus 2 irmãos mais novos, João e Celso, suados e cansados da colheita. Os 2 vieram direto para a cozinha, atraídos pelo aroma. Por último, entrou o pai Francisco, com aquele jeitão quieto dele. Ele tirou o chapéu, pendurou na porta e veio devagar até a cozinha, farejando o ar com um sorrisinho no canto da boca. A mãe pediu para todo mundo se reunir em volta da mesa. Antes de qualquer coisa, ela disse: "Vamos agradecer primeiro. Jovita, minha filha, você faz a oração hoje." Pega de surpresa, eu juntei as mãos e comecei: "Senhor,
Agradecemos pelo alimento de hoje e por toda a bondade que o Senhor nos dá. Abençoe nossa família e... Fiz uma pausa, olhando para minha mãe. Ela assentiu com a cabeça, me encorajando. Então continuei. E agradeço por me dar força para fazer meu primeiro parto sozinha hoje. Foi aí que a cozinha explodiu em surpresa e alegria. Marilda quase derrubou a cadeira de tanto que pulou para me abraçar. Os meninos começaram a bater palmas e gritar, "Viva!" E até o pai abriu um sorriso de orelha a orelha. "Tô orgulhoso de você, filha", ele disse, me dando um abraço apertado. Eu estava com o rosto quente de vergonha, mas por dentro, meu coração estava explodindo de alegria. Todo mundo queria saber como tinha sido. Faziam 1000 perguntas ao mesmo tempo. A mãe serviu a comida. Tinha feijão tropeiro, arroz soltinho, uma galinha caipira que ela guardava para as ocasiões especiais e até um doce de abóbora que era meu preferido. A gente se fartou, conversou, riu. Eu contei do parto, de como tinha sido difícil, mas maravilhoso ao mesmo tempo. Aquela noite ficou guardada na minha memória como uma das mais especiais da minha vida. Foi o dia em que eu realmente me tornei parteira, não só pelos meus atos, mas pelo reconhecimento da minha família e pela bênção que recebemos. E assim, com a barriga cheia, o coração quentinho e a alma abençoada, eu fui dormir naquela noite, sabendo que uma nova fase da minha vida tinha começado. Uma fase de responsabilidade, de cuidado com os outros, mas também de muita alegria e realização. Mal podia esperar pelo próximo parto, pela próxima vida que eu ajudaria a trazer ao mundo. Olha, depois daquele primeiro parto, as coisas não foram tão fáceis como eu pensava, não. Achei que a mãe ia me deixar fazer tudo sozinha, mas que nada. Parece que depois daquele dia, só aparecia parto complicado. Cada vez que chamavam a gente, era uma situação mais difícil que a outra. A mãe achou melhor eu ficar mais como ajudante dela, aprendendo, do que fazendo sozinha. No começo, confesso que fiquei um pouco chateada, mas logo vi que a mãe estava certa. Ave Maria, como aparecia caso complicado. Teve parto que, se não fosse a experiência da mãe, nem sei o que teria acontecido. Lembro bem de uma vez que chegamos numa casa e a mulher estava com o cordão do bebê para fora. Prolapso do cordão umbilical, a mãe explicou. Nossa Senhora Aparecida, que susto que levei. A mãe, com aquela calma dela, já foi agindo. Me ensinou que isso era coisa séria, que o bebê podia ficar sem ar se o cordão ficasse apertado. Ela me pediu para segurar a cabeça do bebê enquanto ela tentava empurrá-lo de volta para dentro. Se a gente não fizesse nada, o bebê podia morrer sufocado. A gente fez o que podia. A mãe ficou lá, com a mão dentro da mulher, segurando a cabecinha do bebê para não apertar o cordão. Eu rezava baixinho, pedindo para Nossa Senhora proteger aquela criança. Foi um parto demorado e difícil, mas no fim, graças a Deus, o bebê nasceu chorando forte. A mãe sempre dizia que cada choro de bebê era música para os ouvidos dela, e naquele dia ela até saiu com a roupa toda suja. Às vezes dava certo, outras vezes o jeito era trazer o bebê assim mesmo, com muito cuidado. Lembro de uma vez que a mãe ficou horas tentando empurrar, mas o bebê não virava. A gente rezava muito. No final, o bebê nasceu de bumbum mesmo, mas graças a Deus era grandinho e forte. A mãe ficou aliviada, mas muito cansada. Nessas horas difíceis, a gente usava tudo o que sabia. Os conhecimentos que a mãe tinha aprendido com a avó e mãe dela e que agora passava para mim. A gente sempre levava a nossa sacola cheia de ervas. Tinha chá de canela para ajudar nas contrações, camomila para acalmar os nervos da mãe e arruda para casos de sangramento. Ave Maria, como esses chás eram preciosos. A mãe também me ensinou várias posições para ajudar o parto. Às vezes a gente botava a mulher de cócoras ou de 4. Dependia de como o bebê estava. Sempre tinha uma corda ou um pano pendurado no teto para a mulher se segurar na hora de fazer força. Era o jeito natural, como nossas avós faziam. E cada família tinha seus costumes, viu? Tinha gente que queria enterrar a placenta no quintal, dizia que era para dar sorte para o bebê. Outras guardavam o cordão umbilical seco, falavam que protegia a criança.
A gente respeitava tudo isso. Afinal, não era só o corpo que precisava de cuidado, mas a alma também. A mãe sempre dizia que cada parto era uma lição. E era mesmo. A gente aprendia a reconhecer os sinais de perigo, a sentir quando o bebê não estava na posição certa, a saber quando era hora de mandar para o hospital da cidade. Mas também aprendia a confiar nos remédios da natureza e na força da fé. Não era fácil, não. Tinha dia que eu chorava de cansaço e medo. Mas aí a mãe pegava na minha mão e dizia: "Minha filha, nós temos um dom. Deus e Nossa Senhora nos escolheram para trazer vida ao mundo. Não podemos fraquejar. E sabe de uma coisa? Ela tinha razão. Cada vez que eu via uma mãe abraçando seu filho pela primeira vez, ou ouvia o choro de um bebê que a gente ajudou a nascer, eu sabia que estava no caminho certo. Era difícil, era arriscado, mas era o que Deus tinha preparado para mim. A gente estava ali não só para trazer o bebê ao mundo, mas para cuidar da mãe, da família, respeitar as tradições e passar adiante o conhecimento que nossas antepassadas tinham deixado para a gente. A mãe me contava cada história dos partos antigos que até arrepiava. Vou te contar algumas que ficaram gravadas na minha memória. Teve uma vez que uma mulher apertou tanto a mão do marido na hora das contrações que quebrou todos os dedos dele, coitado. E não era só isso, não. Já teve mulher que mordeu o braço do marido com tanta força que deixou cicatrizes das marcas dos dentes. A mãe dizia que era a natureza agindo, a força da vida querendo vir ao mundo. Eu ria, mas por dentro ficava impressionada. Se você é mãe e teve parto normal, sabe bem do que eu tô falando. É uma dor que não dá para explicar. Só quem passou sabe. Mas a mãe sempre dizia que depois que o bebê nascia, parecia que a mulher esquecia de tudo. É um dos mistérios da vida. Lembro de um caso particularmente impressionante. Uma mulher era tão forte que, no auge de uma contração, agarrou a cabeceira da cama e arrancou um pedaço inteiro da madeira. Ficou ali, segurando o pedaço como se fosse um troféu de guerra. O marido dela ficou branco que nem papel, pensando no que aquela força toda podia fazer com ele. A mãe sempre dizia que no nosso tempo a gente já tinha mordomia, viu? Luz elétrica, água encanada. Coisa que no tempo da minha bisavó nem se sonhava. Uma vez, no meio da noite escura que nem breu, minha bisavó foi chamada para um parto. Ela teve que ajudar uma mulher a dar à luz num celeiro, porque não dava tempo de chegar em casa. Imagina só, ali, no meio da palha e dos bichos. Ela equilibrou a lamparina como pôde para enxergar, mas a moça estava com tanta dor que, numa contração mais forte, meteu o pé na luzinha. A lamparina virou, o querosene derramou e, num piscar de olhos, o feno pegou fogo. Foi um desespero só. Minha bisavó não sabia se acudia à moça ou se apagava o fogo. Acabou fazendo os dois ao mesmo tempo, gritando para o marido da mulher trazer água enquanto ela continuava o parto. No fim, graças a Deus, o bebê nasceu bem e o fogo foi controlado, mas o susto foi grande. Tinha também as vezes que ela tinha que atravessar rios cheios por causa da chuva para chegar nas fazendas mais distantes. Uma vez, a canoa quase virou no meio do caminho. Ela agarrou a maleta de parteira com toda a força e rezou para Nossa Senhora. E não eram só os partos que davam trabalho, não. Às vezes, ela era chamada para cuidar de gente doente também. Numa época de febre amarela, passou dias e noites cuidando de uma família inteira, mal dormindo, comendo o que dava. Outra que me marcou foi o parto de gêmeos que aconteceu durante uma tempestade forte. A luz acabou bem na hora crítica. Tivemos que trabalhar à luz de velas e lanternas. Quando o segundo bebê nasceu, um raio caiu tão perto que iluminou todo o quarto. Parecia um sinal divino. Uma história que nunca vou esquecer. Essa foi com a avó e a bisa. Elas me contaram de uma mulher que deu à luz no meio de uma enchente. Era a época de chuvas fortes. O rio tinha transbordado e a água já estava chegando nas casas. Todo mundo estava fugindo às pressas. A bisa e a avó estavam num bote ajudando a resgatar as pessoas. A avó, que na época era só uma mocinha aprendendo o ofício, estava junto. Foi quando viram um casal numa situação desesperadora. A mulher, Zefa, estava nos últimos dias de gravidez e o marido dela, o Zé,
Tinha improvisado um barco com uma porta velha. Tinham amarrado umas cordas e uns galões vazios para os lados para ajudar a flutuar. Elas se aproximaram para ajudar o casal, e foi aí que as dores do parto começaram. Imagina só. Ali, no meio das águas turbulentas, com a chuva caindo, a Zefa começou a ter contrações. A Bisa não pensou 2 vezes. Pulou para o barco deles. Ela dizia que aquilo mal podia ser chamado de barco. A avó ficou num bote próximo, passando o que podia para ajudar. Ali, naquela porta velha balançando nas águas da enchente, com a chuva caindo sem parar, a Bisa fez o parto. Não tinha nada do que ela costumava usar, nem panos limpos, nem água quente, nada. Usou o que tinha: as mãos, a experiência e muita fé. O bebê nasceu forte, chorando alto, como se quisesse competir com o barulho da chuva. Era um menino. Ali, naquela confusão toda, olhando para o céu que não parava de derramar água, a Bisa Helena disse: "Esse aqui só pode se chamar Noé." E sabe que o nome pegou? Aquele menino foi batizado de Noé, e a história do nascimento dele virou lenda na região. Essas experiências me ensinaram que ser parteira é mais que uma profissão, é uma missão de verdade. A gente precisa estar pronta para tudo, porque quando uma vida quer vir ao mundo, ela vem, não importa as circunstâncias. Pode ser numa cama macia ou numa porta boiando na enchente. O milagre da vida acontece, e nosso papel é estar lá para receber, cuidar e celebrar. E claro, se fosse para contar todas as situações que as parteiras já passaram, a gente fica aqui por uma eternidade. Às vezes eu penso que se juntasse todas essas histórias, dava para escrever um livro inteiro, cheio de aventuras, emoções e milagres. Me conta aí nos comentários se você conhece alguma história de parto em casa, porque hoje em dia a maioria é nos hospitais. Minha profissão está mais escassa que água no sertão. Antigamente a maioria era em casa, com a parteira da comunidade. Agora, com tanto médico e hospital por aí, a gente quase não vê mais parto domiciliar. É sempre interessante ouvir essas histórias. Elas nos lembram de como as coisas mudaram ao longo dos anos. Os anos foram passando, e quando eu estava com 19 anos, já tinha feito 5 partos sozinha. Foi nessa época que conheci o Dionísio. Ele tinha 20 anos e estava lá no parto da mãe dele, a Dona Amélia. Cristo Jesus, aquela mulher era um caso à parte. Era o 17º filho dela que estava nascendo. Até hoje, foi o recorde de filhos que a gente atendeu. Fui eu quem fez o parto. Graças a Deus estava tudo tranquilo. Apenas o cordão umbilical estava enrolado no pescoço. Mas isso era uma situação que eu já tinha enfrentado antes. A Dona Amélia já estava acostumada. Cada ano um filho. Parecia que os bebês dela escorregavam que nem sabão. Tinha vezes que a gente chegava e ela já estava segurando o bebê, a gente só cortava o cordão umbilical, tirava a placenta e limpava tudo. Eu e a mãe tínhamos ido lá nos anos anteriores, mas dessa vez foi diferente. Quando o bebê nasceu, vi um rapaz que nunca tinha notado antes. Era o Dionísio, filho mais velho da Dona Amélia. Ele ficou num canto do quarto quieto, mas prestando atenção em tudo. Depois que o irmãozinho caçula dele nasceu, ele se ofereceu para trazer água limpa para a gente lavar as mãos. Foi só um instante, mas quando nossos olhos se encontraram, senti uma coisa estranha no peito. Já tinha visto muito rapaz novo e bonito nos partos, os parentes das senhoras que estavam dando à luz, mas com ele foi diferente. Não sei explicar direito, mas era como se algo tivesse mudado no ar. Claro que não deixei ninguém perceber, afinal, eu estava ali como parteira e tinha que manter o respeito. Mas confesso que fiquei um pouco sem jeito, coisa que nunca tinha acontecido antes num parto. Tratei logo de me concentrar no meu trabalho, cuidando da Dona Amélia e do bebê, mas de vez em quando pegava meus olhos procurando o Dionísio no canto do quarto. Enquanto eu arrumava as coisas, o Dionísio ficou por perto, ajudando a mãe dele a se ajeitar. A gente trocou umas poucas palavras, e foi aí que descobri que ele era encarregado lá na fábrica de fósforos, onde minha irmã Marilda trabalhava. Ele falou que conhecia ela e até elogiou o trabalho dela. Disse que a Marilda era uma das melhores funcionárias. Fiquei toda boba, sabe? Não só porque ele estava elogiando minha irmã,
mas porque ele falava de um jeito tão respeitoso. E os olhos dele... Nossa Senhora, que olhos bonitos! Mas logo afastei esses pensamentos da cabeça. Afinal, a mãe sempre dizia: parteira não pode se engraçar com os homens da família que a gente atende. Era uma regra antiga para manter o respeito. Então, engoli aquele sentimento e me concentrei no meu trabalho. Mesmo assim, quando fui embora naquele dia, levei comigo a lembrança daqueles olhos e daquela voz gentil. Só que, para minha surpresa, na mesma semana a Marilda veio me falar que o encarregado dela estava perguntando de mim, a tal parteira jovem que fez o parto do irmão dele. Ela disse que ele estava todo orgulhoso, contando para todos por lá como eu era habilidosa mesmo sendo tão nova. Falava que nunca tinha visto uma parteira tão jovem e tão competente. Eu fiquei bem animada e ao mesmo tempo envergonhada com os elogios. A mãe, com aquela sabedoria dela, disse que não demorava muito e ele aparecia ali em casa para me cortejar. Eu fingi que não me importava, mas por dentro estava ansiosa. Dito e feito. Num domingo à tarde, quem aparece na nossa porta? O Dionísio, todo arrumado, com suspensório e com um buquê de flores na mão. Fiquei surpresa e um pouco sem jeito. Ele, respeitoso, pediu permissão para o meu pai para me visitar. Eu confesso que fiquei bem nervosa. Quando ele me entregou as flores e nossos olhos se encontraram de novo, senti aquela mesma sensação estranha do dia do parto. Começamos a namorar e foi como se o mundo tivesse ganhado novas cores. O Dionísio era um homem tão bom, tão respeitoso. Ele vinha me visitar todo domingo, sempre trazendo uma florzinha ou um docinho. A gente conversava sobre tudo, e ele sempre perguntava dos partos que eu fazia, todo interessado. Logo noivamos, e antes que eu me desse conta, já estávamos planejando o casamento. Tudo aconteceu dentro de 1 ano e meio, mais ou menos. Foi tudo bem simples, do jeito que a gente podia. O Dionísio tinha umas economias guardadas e comprou um terreninho perto da fábrica onde ele trabalhava. Enquanto nossa casinha não ficava pronta, meus pais, com toda a bondade deles, deixaram a gente ficar morando lá em casa mesmo. Aqueles meses morando com meus pais depois de casada foram especiais. Mas o tempo foi passando e nossa casa ficou pronta. No dia da mudança, vi nos olhos da mãe uma mistura de alegria e tristeza. Ela me abraçou forte e disse: minha filha, como não vamos mais morar juntas, não vai dar para fazermos os partos juntas. Tá na hora de você seguir sozinha. Aquilo me pegou de surpresa. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Fazer partos sem a mãe, sozinha. Me senti arrasada, com medo. Mas no fundo eu sabia que ela estava certa. Eu era uma senhora casada agora. Tinha que ter minha própria vida, minha própria prática. E não era só eu que estava mudando de vida. Nesse meio tempo, minha irmã Marilda já tinha se casado e ido embora. O João, meu irmão, também tinha arrumado uma esposa e se mudado. A casa dos meus pais, que antes era tão cheia de vida e barulho, agora estava ficando quieta. A mãe estava numa fase triste, dava para ver. Ela dizia: é assim mesmo a vida, minha filha. São coisas naturais. Eu fui embora da casa da minha mãe, e agora é a sua vez de ir. Mesmo entendendo, era difícil. Cada vez que eu ia visitar, via que a mãe estava mais quieta, mais pensativa. O pai continuava o mesmo de sempre, calado, mas seus olhos pareciam mais úmidos quando a gente se despedia. Me lembro do dia que levei minhas últimas coisas para casa nova. A mãe me deu a maleta de parteira dela, aquela que eu via desde pequena. Agora é sua, ela disse. Use com sabedoria e amor, como eu te ensinei. Saí de lá com o coração apertado, mas também cheio de esperança. Era um novo capítulo da minha vida que estava começando. Eu era esposa, ia ser dona de casa e continuaria sendo parteira. Olhei para trás uma última vez antes de partir e vi a mãe na janela acenando. Naquele momento, prometi a mim mesma que ia fazer ela se orgulhar de mim, que ia ser a melhor parteira e a melhor filha que eu pudesse ser, mesmo à distância. Foi aí que tudo mudou na minha vida. Eu pensava que muita alegria começaria, mas a vida tinha outros planos, planos que anunciavam tempos sombrios.
Naquela tarde, o céu estava carregado, como se até as nuvens soubessem que algo importante ia acontecer. O Dionísio chegou em casa feito um furacão, ofegante e com os olhos arregalados. Ele tinha saído do trabalho mais cedo, coisa que nunca fazia, e veio correndo me buscar. Jovita, pelo amor de Deus, vem rápido, ele disse, as palavras saindo cortadas pela respiração pesada. É a casa dos patrões, os donos da fábrica. A esposa do seu Afonso tá tendo o bebê. Senti meu coração dar um pulo e ficar na garganta. Gente rica? Eu, uma simples parteira do interior e sem a mãe, ia atender gente importante? Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava minha maleta, aquela que a mãe tinha me dado. Me ajude, minha Nossa Senhora, murmurei baixinho. O caminho até o casarão pareceu durar uma eternidade. Quando chegamos, fiquei boquiaberta. Aquilo não era uma casa, era um palácio. Jardins enormes, janelas que brilhavam como diamantes, uma porta de entrada que parecia maior que minha casa inteira. Uma criada me recebeu, o rosto dela tão pálido quanto o meu devia estar. Ela me guiou por corredores intermináveis, até chegar num quarto que era do tamanho da minha sala e cozinha juntas. E foi ali que eu vi uma cena que nunca vou esquecer. Deitada numa cama enorme, coberta com lençóis mais brancos que nuvem, estava Dona Alice, a esposa do patrão. Meu Deus do céu, ela era só uma menina. Não devia ter nem 15 anos, o rostinho redondo ainda com traços de criança, mas os olhos dela tinham o medo de uma mulher. O marido, seu Afonso, um homem que devia ter idade para ser avô dela, andava de um lado para o outro feito uma fera enjaulada. Volta e meia, ele parava, olhava para a menina na cama e depois para o relógio, como se pudesse apressar as coisas. Mas o que mais me chamou a atenção foi um rapaz, devia ter uns 20 anos, que estava sentado do lado da cama, segurando a mão de Dona Alice. Ele se apresentou como José Ricardo, filho do seu Afonso. Tinha algo no jeito que eles se olhavam, uma coisa que eu não sabia explicar. Seu Afonso, num tom que não aceitava discussão, mandou o filho e as duas meninas mais novas saírem do quarto. As pequenas protestaram, curiosas para ver de onde vêm os bebês. Quase ri, lembrando de como eu mesma fiquei assustada por dias quando vi meu primeiro parto, e olha que eu já era bem mais velha que elas. Fiquei sozinha no quarto com Dona Alice, seu Afonso e a criada Cleusa, que ficou para me ajudar. E foi aí que a coisa ficou feia de verdade. O bebê estava virado e cada contração parecia rasgar a pobre menina ao meio. Ela gritava, chorava, e eu rezava baixinho pedindo força para Nossa Senhora. Lembro como se fosse agora, o seu Afonso, com aquela voz grave dele, perguntando para o Dionísio se eu sabia mesmo o que estava fazendo. Meu coração gelou na hora, mas o Dionísio, Deus abençoe aquele homem, respondeu com uma confiança que eu nem sabia que ele tinha em mim. Sim, senhor, ele disse, a Jovita tem muita experiência. Fez o parto dos meus 3 irmãos mais novos e olha que o caçula veio com um cordão enrolado no pescoço. Ela salvou a vida dele. Ele fez uma pausa e continuou. Apesar de ser jovem, ela trabalha há muitos anos com a mãe Dona Teresa, que é referência em toda a cidade. Não tem uma mulher por aqui que não confie nelas para trazer seus filhos ao mundo. Minha Nossa Senhora, ouvindo aquilo, senti o peso da responsabilidade cair sobre meus ombros como uma tonelada de tijolos. Era como se, de repente, eu tivesse consciência de todas as vidas que dependiam de mim naquele momento. A jovem Dona Alice, o bebê ainda por nascer, e até mesmo o futuro do Dionísio na fábrica. Minhas mãos começaram a suar, e por um instante me senti pequena demais para tudo aquilo. Mas então, lembrei das palavras da minha mãe. Minha filha, suas mãos foram abençoadas por Deus para trazer vida ao mundo. Nunca duvide disso. Respirei fundo, decidida a dar o melhor de mim. Foram horas de luta. Eu suava, minhas mãos escorregadias de sangue e outros fluidos.
Dona Alice, coitada, lutava com uma força que eu não esperava de alguém tão jovem. E finalmente, quando eu já estava quase perdendo as esperanças, ouvi o choro mais lindo do mundo. Era um menino, gordinho e forte como um touro. Samuel, eles disseram que ia se chamar. Seu Afonso chorava feito criança, beijando a testa suada da esposa menina e segurando o filho nos braços como se fosse o maior tesouro do mundo. E era para ele. Mas enquanto eu limpava tudo e cuidava de Dona Alice, não conseguia tirar da cabeça o olhar que tinha visto entre ela e o José Ricardo. Havia ali um segredo, eu tinha certeza. Um segredo que podia destruir aquela família toda. O seu Afonso nos pagou muito bem pelo serviço, mais do que eu jamais tinha recebido na vida. Mas o que me surpreendeu de verdade foi o pedido que ele fez depois. Com aquele jeito sério dele, mas com uma voz cheia de preocupação, ele me chamou de lado e disse: Dona Jovita, a Alice é muito nova e os pais dela moram longe. Ela precisa de um apoio feminino nessa hora. A senhora poderia vir 2 vezes por semana para ensinar as coisas para ela? Trocar fralda, amamentar, essas coisas de mãe? Fiquei surpresa com o pedido. Dava para ver que, apesar da diferença de idade e do jeito durão, ele realmente amava e se preocupava com a jovem esposa. Aceitei na hora, claro. Afinal, não era todo dia que a gente tem uma chance como essa. Ficou combinado então que eu iria à mansão 2 vezes por semana. Eu ensinaria a Dona Alice tudo sobre cuidar de um recém-nascido. Como trocar as fraldas direitinho, as melhores posições para amamentar, como fazer o bebê arrotar, essas coisas todas que só se aprende na prática. Saí de lá naquele dia com a cabeça cheia. Por um lado, feliz por poder ajudar e ganhar um dinheiro extra que ia fazer uma diferença e tanto lá em casa. Por outro, com uma sensação estranha no peito. Algo me dizia que essa história não ia ser tão simples quanto parecia. Mal sabia eu o quanto essa decisão ia mudar minha vida e me envolver nos segredos daquela família. Bom, eu acho que tinha ficado tanto tempo perto da minha mãe que me pegava pensando igual a ela. Normalmente, o que eu pensava acabava acontecendo. Me vi orgulhosa disso. Sempre achei minha mãe tão sábia. A verdade é que minha intuição não falhou a respeito de Dona Alice e o filho do patrão. Logo no primeiro dia que fui à mansão para ensinar os cuidados com o bebê, quando a Cleusa me guiou até o quarto do casal, vi uma cena que confirmou minhas suspeitas. O José Ricardo, aquele rapaz bonito, filho do seu Afonso, estava lá, sentado ao lado da cama de Dona Alice. Os dois conversavam animadamente, rindo baixinho e olhando para o bebê com um carinho que ia além do normal para um meio-irmão. Quando me viram entrar, os dois disfarçaram na hora. José Ricardo se levantou num pulo, como se tivesse levado um choque, e Dona Alice ficou séria de repente. Mas eu já tinha visto o suficiente. Aquele olhar entre eles, o jeito como estavam próximos. Me fiz de desentendida, claro. Afinal, quem era eu para me meter nos assuntos de família? Mas não pude deixar de pensar na confusão que isso podia causar. O seu Afonso, que parecia amar tanto a jovem esposa, nem desconfiava que o próprio filho... Ai, meu Deus, que situação complicada eu tinha me metido. Naquele momento, enquanto eu começava a ensinar Dona Alice como dar banho no pequeno Samuel, senti o peso da responsabilidade que tinha assumido. Não era só sobre cuidar de um bebê. Eu estava no meio de um segredo que podia destruir vidas. E o pior, não fazia ideia do que fazer com essa informação. Eu tentava assuntar com Dona Alice. Sempre que tinha uma chance, eu soltava assim, como quem não quer nada. O seu enteado gosta muito do Samuel, né? Mas ela sempre dava um jeito de mudar de assunto, desconversava com uma habilidade que me surpreendia para alguém tão jovem. Eu passava quase o dia todo lá na mansão, e aos poucos fui percebendo que Dona Alice era uma boa mãe. Pegava rápido as coisas que eu ensinava, tinha jeito com o pequeno Samuel. Às vezes, quando ela estava dando de mamar pro bebê, a gente conversava sobre coisas da vida. Foi numa dessas conversas que ela me confidenciou algo que me deixou de queixo caído. Com uma voz baixinha, quase um sussurro, ela me contou que seus pais tinham vendido ela pro seu Afonso quando ela tinha apenas 13 anos. Imagina só. Uma menina, praticamente uma criança ainda.
Disse que ele pagou caro por ela e que seus pais mal se despediram, só pensavam no dinheiro que iam receber. O coração apertou quando ela falou da família dela. Eram 9 irmãos, vivendo na pobreza. Para eles, vender a filha para um homem rico parecia a única saída. Fiquei pensando em como a vida pode ser cruel às vezes, como as pessoas podem fazer coisas terríveis achando que é pro bem. Mas o que mais me intrigou foi quando ela disse com uma voz que não demonstrava emoção nenhuma: "Seu Afonso é um bom marido." Fiquei me perguntando o que ela queria dizer com isso. Será que ela realmente acreditava nisso? Ou era o que ela precisava acreditar para seguir em frente? Saí de lá naquele dia com a cabeça cheia de perguntas. Como uma menina tão jovem lidava com tudo isso? O casamento arranjado, ser mãe tão cedo e ainda por cima, aquela história com um enteado que eu desconfiava. Era muita coisa para uma pessoa só carregar. O que eu fui percebendo com o passar dos dias é que quando eu chegava na mansão, a dona Alice se iluminava toda. Era como se um sol tivesse nascido só para ela. Aos poucos, a gente foi ficando amiga de verdade. Acho que eu era a única amiga que aquela coitada tinha na vida toda. Toda vez que eu aparecia, ela vinha correndo, me abraçava e me dava beijos no rosto, como se eu fosse uma irmã há muito tempo perdida. Talvez fosse porque eu era jovem também, sabe? Ela devia sentir uma conexão, uma amizade que nunca teve chance de ter antes. A gente conversava sobre tudo. Ela me contava dos sonhos que tinha antes de se casar, das coisas que gostava de fazer quando era menina. Eu via nos olhos dela uma mistura de gratidão e alívio por ter alguém com quem conversar, alguém que não a julgava. E confesso que também comecei a me apegar àquela jovem mãe. Era impossível não se importar com ela. Mas quando passou o período do puerpério, aqueles primeiros 40 dias depois do parto, foi aí que algo horrível aconteceu. Era tarde da noite. Eu e o Dionísio já tínhamos nos recolhido. O silêncio da noite só era quebrado pelo canto dos grilos lá fora. De repente, ouvimos batidas de palmas no portão, tão fortes que pareciam querer derrubar a casa. A cachorrada toda começou a latir feito loucos. A gente levantou num pulo, o coração quase saindo pela boca. Alguns vizinhos também apareceram nas janelas, assustados com o barulho. Mas vendo que era na nossa casa, logo voltaram para dentro. Eles estavam acostumados, por eu ser parteira, não tinha hora para me chamarem. Quando avistei no portão, quase caí para trás de susto. Lá estavam Dona Alice, o José Ricardo e o bebê Samuel, todos com cara de quem tinha visto assombração. Recolhemos eles rapidinho para dentro de casa, antes que algum vizinho curioso resolvesse aparecer de novo. Assim que fechei a porta, foi como se uma represa tivesse estourado. Os dois começaram a falar ao mesmo tempo, as palavras saindo atropeladas, misturadas com choro e soluços. Dona Alice agarrada ao bebê como se sua vida dependesse disso, o José Ricardo gesticulando feito louco. Eu e o Dionísio nos olhamos, sem entender nada. Era uma confusão só. "Calma, pelo amor de Deus", eu disse, tentando botar ordem naquele caos. "Falem um de cada vez, senão a gente não vai entender nada." O Dionísio foi buscar um copo d'água para Dona Alice, que parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Eu peguei o pequeno Samuel no colo, tentando acalmar ele que tinha começado a chorar com toda aquela agitação. Foi então que, num fôlego só, Dona Alice começou a falar, as palavras saindo como uma torrente. Eu e José Ricardo nos amamos. Me apaixonei por ele assim que o vi, e ele por mim. Temos um romance às escondidas na mansão. Não podíamos contar pro pai dele. Ele nos mataria. Ela fez uma pausa, engolindo em seco, e continuou. Mas hoje ele nos flagrou na cama. Fomos pegos. Arrumamos algumas coisas e saímos correndo. A única ideia que tive foi pedir ajuda para vocês. Senti meu sangue gelar. Valha-me Deus, pensei. Daqui a pouco o homem bate aqui na porta. O José Ricardo, que até então estava calado, completou a história com uma voz trêmula. O pai não teve tempo de ver a gente saindo, mas ele estava furioso. Gritava que ia matar um por um.
Fiquei ali parada, tentando absorver tudo aquilo. O Dionísio ao meu lado parecia uma estátua de tão imóvel. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo choro baixinho do bebê Samuel. De repente, a realidade da situação me atingiu como um soco. Ali estavam eles. A jovem esposa, o enteado apaixonado e um bebê inocente, todos fugindo de um homem poderoso e furioso. E eu, uma simples parteira, era a única esperança deles naquele momento. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. O que eu devia fazer? Ajudar eles seria me meter numa confusão enorme. Mas como eu poderia virar as costas para eles agora? Olhei para o Dionísio, buscando alguma orientação nos olhos dele. Ele parecia tão perdido quanto eu. Então, respirei fundo e tomei uma decisão que eu sabia que ia mudar nossas vidas para sempre. Tá certo, eu disse, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Vocês não podem ficar aqui. Temos que pensar num plano e rápido. Seu Afonso não vai demorar a descobrir onde vocês estão. Foi aí que tive uma ideia. Meio maluca, mas era a única que me veio à cabeça naquela hora. Vamos para a casa dos meus pais, falei. Não tem problema chegar a hora que for. A mãe está acostumada com chamados de emergência a qualquer hora. Eles estavam de carro, então fomos todos juntos. O caminho nunca me pareceu tão longo. Quando chegamos, a mãe abriu a porta, ainda de camisola. Ao me ver com aquela gente rica, os olhos dela se arregalaram de preocupação. No que você foi se meter, Jovita? Ela perguntou, a voz baixa e tensa. Pedi para entrar. A mãe ficou desesperada, achando que tinha algo a ver com o bebê. Depois que disse que não, ela se acalmou. Eu expliquei tudo rapidinho. E balançando a cabeça, ela disse que aquilo não daria certo. Mas eu insisti. No fim, ela cedeu, mesmo contrariada. Saímos de lá na carroça emprestada da mãe, deixando Dona Alice, José Ricardo e o bebê para passar a noite. O caminho de volta para casa foi silencioso. Eu e Dionísio perdidos em nossos próprios pensamentos. Mal tínhamos chegado em casa quando o dia começou a clarear. E foi bem cedinho, com o sol mal nascido, que ouvimos as batidas de palmas fortes no nosso portão. O coração saltou na garganta. A gente já imaginava quem era. Afinal, seu Afonso sabia que Dona Alice era próxima a mim. Era bem possível que a nossa fosse a primeira porta onde ele bateria. Dionísio e eu nos olhamos, o medo estampado nos olhos um do outro. O que a gente ia dizer? Jovita, Dionísio, eu sei que vocês estão aí. A voz de seu Afonso trovejou, fazendo a gente tremer dos pés à cabeça. Naquele momento, com o coração na boca e as pernas bambas, eu soube que tinha que tomar uma decisão. O que eu falasse nos próximos minutos poderia mudar o destino de muitas vidas, inclusive a minha. Respirei fundo, fiz o sinal da cruz e fui em direção ao portão, rezando para Nossa Senhora me dar a força e a sabedoria que eu tanto precisava naquela hora. Ele foi logo dizendo: seu vizinho disse que meu filho e minha esposa estiveram aqui ontem à noite. Eles confirmaram que era o carro dele. Eu quase infartei, nem imaginava que seria confrontada daquele jeito. Meu plano era negar, mas o Dionísio veio dizendo: eles vieram aqui sim, mas a gente falou para eles irem embora. Seu Afonso ficou louco de brabo com o Dionísio. Disse que era para ele ter segurado os dois ali em casa até ele chegar. Mas aí já não entendi nada. Se ajudássemos, ele também acharia ruim, uma sinuca de bico. Então a gente não disse nada do que sabíamos. O Dionísio perguntou para o seu Afonso, como se não soubesse de nada o que tinha acontecido. Ele não quis falar e também não quis conversa. Saiu acelerando e fazendo a gente comer poeira. Fiquei ali parada, vendo o carro se afastar, com o coração ainda batendo forte. Olhei para o Dionísio, sem saber se ficava aliviada ou mais preocupada ainda. A gente tinha conseguido não entregar o esconderijo de Dona Alice e José Ricardo, mas agora o seu Afonso sabia que eles tinham estado na nossa casa. O Dionísio me abraçou forte e sussurrou: calma, mulher. A gente fez o que pôde, mas eu sabia que aquilo estava longe de acabar. O seu Afonso não ia desistir fácil,
E a gente estava metido até o pescoço nessa história. Entrei em casa me sentindo exausta, como se tivesse vivido uma semana inteira naquela única manhã. Sabia que precisava avisar meus pais, contar para eles o que tinha acontecido. E também precisava pensar no que fazer dali para frente. Como a gente ia proteger Dona Alice e José Ricardo? E o que ia acontecer com a gente se o seu Afonso descobrisse que a gente tinha mentido? Me diga você, o que teria feito? Qual decisão você tomaria? Ajudaria o casal a planejar uma nova vida longe dali? Ou os convenceria a voltar e enfrentar o seu Afonso? Sua opinião é muito importante para mim. Escreva nos comentários e, em troca, receba um coraçãozinho. Naquela hora, sentada na minha cozinha com uma xícara de café tremendo nas mãos, eu só conseguia pensar uma coisa. Meu Deus, onde é que eu fui me meter? Dionísio foi para o trabalho para não levantar suspeitas, e eu fui até a casa dos meus pais. O coração pesado, as pernas bambas. Chegando lá, encontrei Dona Alice e José Ricardo, os dois com olheiras fundas de quem não dormiu nada. Contei para eles sobre a visita do seu Afonso, sobre como ele já sabia que eles tinham estado na nossa casa. Vi o medo crescer nos olhos deles enquanto eu falava. Então, com a voz tremendo um pouco, eu disse: eu não tenho como esconder vocês e colocar minha família em risco. Foi aí que vi algo mudar no rosto do José Ricardo. Ele se levantou, as costas retas, o queixo erguido e falou: a senhora tem razão. O que estávamos fazendo, envolvendo mais pessoas nesta mentira que fizemos? Eu serei homem e assumirei minha culpa. Dona Alice soltou um gemido baixo, apertando o pequeno Samuel contra o peito. Mas José Ricardo já tinha se decidido. Ele se ajoelhou na frente dela, beijou a testa do bebê e depois os lábios dela, num beijo que parecia uma despedida. Eu vou até a casa do meu pai, ele disse. Vou enfrentar as consequências dos meus atos. Enquanto eu via ele sair pela porta, não pude deixar de pensar no pequeno Samuel. A verdade é que não dava para saber se o menino era filho dele ou do seu Afonso, e talvez nunca soubéssemos. Fiquei ali, ao lado de Dona Alice, segurando a mão dela enquanto esperávamos. As horas se arrastaram como se fossem dias. A gente nem sabia o que esperar. Será que seu Afonso ia perdoar? Ou será que a coisa ia acabar em tragédia? Esperamos o dia todo, o tempo passando devagar. Eu fiquei na casa da mãe, não conseguia deixar a Dona Alice sozinha naquela situação. Já era quase noitinha quando o Dionísio apareceu. Ele entrou na sala com uma cara preocupada. O seu Afonso não foi trabalhar hoje, ele disse, a voz baixa e séria. Foi como se um peso extra tivesse caído sobre todos nós. A Dona Alice soltou um gemido abafado, apertando o Samuel contra o peito. Minha mãe fez o sinal da cruz, murmurando uma oração. O pai ficou ali, calado, mas dava para ver a preocupação nos olhos dele. A gente ficou ali, todo mundo em silêncio, o coração pesado. O que será que tinha acontecido? Ninguém queria falar, mas dava para ver que todo mundo estava pensando o pior. Eu sentia um mau pressentimento me corroendo por dentro. Mas aí a mãe disse: não se preocupem, notícia ruim. Chega rápido, não há de ser nada. A Dona Alice perguntou o que a gente devia fazer agora. Ninguém respondeu de imediato. Depois a mãe falou: a gente espera mais um pouco. Se até amanhã cedo não tiver notícia, aí sim a gente pensa no que fazer. Na hora da janta, um ronco de motor quebrou o silêncio tenso. Todos nós pulamos das cadeiras e corremos para fora, o coração quase saindo pela boca. Lá estava o carro do seu Afonso, imponente e ameaçador, parando em frente à casa. Com a luz do farol alta, não se via dentro do veículo. O ar ficou pesado, ninguém ousava respirar. Quando a porta do carro se abriu, foi como se o tempo tivesse parado. Mas então, para espanto de todos, quem saltou para fora não foi o seu Afonso furioso que a gente esperava, mas o José Ricardo, com um sorriso tão grande que iluminava a noite. Logo atrás dele, saiu o seu Afonso. Não tinha raiva no rosto dele, não tinha ódio. Tinha algo que eu nunca tinha visto antes. Paz. Foi como se uma onda de alívio lavasse todos nós.
O José Ricardo correu, pegou a Dona Alice e o bebê nos braços, num abraço tão apertado que parecia que eles iam virar uma pessoa só. As lágrimas corriam soltas, mas eram de alegria. Quando entramos todos na casa, o ar ainda carregado de emoção, o seu Afonso começou a falar. Mas as palavras mal saíram e o homem desabou a chorar. Eram soluços profundos, de quem guarda muita coisa por muito tempo. Ali, naquela sala simples, vendo aquele homem poderoso chorar como criança, eu entendi que tinha testemunhado um milagre. Um milagre de perdão, de amor, de redenção. Seu Afonso começou dizendo, a voz embargada: Alice, minha pobre Alice, eu te peço perdão. Agora entendo o motivo de você se apaixonar pelo meu filho. José Ricardo é um homem jovem, bonito, cheio de vida. E eu? Quem sou eu senão um velho tolo? Você foi uma vítima. Eu te comprei, achando que estaria te fazendo um favor, te tirando da pobreza. Não contava que estaria condenando uma menina a uma vida sem amor verdadeiro. Ele fez uma pausa, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado. Dona Alice, com os olhos marejados, respondeu: Seu Afonso, o senhor não merece isso. O senhor sempre foi bom para mim, me tratou com respeito. Eu é que peço perdão por trair sua confiança. Seu Afonso balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. No leito de morte da mãe do José Ricardo, eu prometi que cuidaria dele e dos irmãos. Jurei que faria de tudo para que tivessem a melhor vida possível. E olha só o que eu fiz. Fiquei tão cego pela minha própria dor, pela minha solidão, que não vi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Ele se virou para José Ricardo, que estava abraçado a Alice. Meu filho, me arrependo por não ter observado antes suas intenções, seus sentimentos. Talvez se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse sido um pai melhor, as coisas não teriam chegado a esse ponto. José Ricardo, com lágrimas nos olhos, abraçou o pai. Pai, o senhor fez o melhor que pôde. Nós é que erramos em esconder, em mentir. Então seu Afonso agradeceu a todos nós. Disse para os meus pais como eles tinham criado uma boa filha e que eu tinha escolhido um genro melhor ainda, o Dionísio. Eles foram embora, e eu e o Dionísio agradecemos meus pais e também fomos. Eu fiquei realmente com pena do seu Afonso. Imagina a dor dele. Amava a esposa e decidiu abrir mão deste sentimento, por amor ao filho. Os dias foram passando e eu me perguntava o que será que tinha acontecido com eles. Dionísio ia para o trabalho normalmente, mas via pouco e de longe o seu Afonso, como já era antigamente. Parecia que nada tinha mudado, a não ser por mim. Percebi sintomas de gravidez. Estava esperando nosso primeiro filho. Meu coração quase explodiu de alegria. Quando contei para a família, foi uma festa só. O Dionísio ficou parado, olhando para mim com cara de bobo, como se não acreditasse. Meu pai e os irmãos ficaram todos contentes. E a mãe? Ah, a mãe chorou, me abraçou e depois disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Me olhou com aqueles olhos cheios de sabedoria, pegou minhas mãos nas dela e disse: Filha, você já viu muitos partos, mas viver um é diferente. Vai sentir cada dor, cada contração no seu próprio corpo. Vai entender por que as mulheres gritam, porque apertam as mãos dos maridos até quase quebrar. E quando achar que não aguenta mais, que é impossível continuar, vai descobrir uma força que nem sabia que tinha. Depois, quando pegar seu bebê nos braços pela primeira vez, vai entender por que as mães esquecem toda a dor num instante. É como se o mundo parasse e só existisse vocês dois. Aí sim, você vai compreender verdadeiramente o que cada mulher que você ajudou sentiu. E isso, minha filha, vai fazer de você uma parteira ainda melhor. Guardei as palavras dela comigo. A vida continuava. Eu seguia com meu trabalho de parteira, agora com um entendimento ainda mais profundo do milagre da vida. Às vezes, quando eu passava perto da mansão do seu Afonso, me pegava imaginando como estariam Dona Alice, José Ricardo e o pequeno Samuel.
Será que tinham conseguido ser felizes depois de tudo? Será que o seu Afonso tinha realmente perdoado? O nascimento do meu filho foi um parto relativamente fácil, mas mesmo assim eu senti uma dor absurda. Foi aí que entendi o motivo da gritaria nos partos que eu atendia. Que dor terrível é aquela! Eu, que sempre achava que as mulheres exageravam um pouco, descobri na pele o que elas passavam. É claro que minha mãezinha, quem fez o parto, era seu primeiro neto, afinal. Colocamos o nome de Augusto. Que sonho ser mãe! Antes, eu ia embora deixando os bebês com suas mães, mas agora era diferente. Eu ficava 24 horas com o pequeno, entendendo pela primeira vez o que significava aquela responsabilidade constante. Cada choro, cada suspiro do Augusto me fazia pular da cama, preocupada e ao mesmo tempo maravilhada com aquela nova vida que dependia de mim. A experiência do parto e dos primeiros dias como mãe mudou completamente minha perspectiva como parteira. Assim como minha sábia mãe havia dito. Agora eu sabia no corpo e na alma o que aquelas mulheres sentiam. A dor, o medo, a alegria indescritível de segurar seu filho pela primeira vez. Tudo isso me fez uma parteira ainda melhor, mais empática e compreensiva. Por alguns meses eu não fiz partos. Estava aproveitando meu menino. O Dionísio era um paizão, sempre atencioso e carinhoso com o Augusto. Ver ele ninando o bebê, trocando fraldas e cantando cantigas de ninar, derretia meu coração. E meu pai nos surpreendeu. Ele que era sério, agora ria sempre, parecia outra pessoa. Até a mãe estranhou. Era bonito de ver como o pequeno Augusto tinha transformado aquele homem sisudo num avô bobo e feliz. Nas visitas à casa dos meus pais, meu pai pegava Augusto no colo e ficava horas brincando, fazendo careta e contando histórias que a gente nem sabia que ele conhecia. A mãe ficava olhando, com um sorriso no rosto, como se tivesse descoberto um lado novo do marido depois de tantos anos. Eu me pegava pensando em como a vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. De parteira solteira a mãe de família, tudo num piscar de olhos. Os anos foram passando e estávamos com mais 2 meninos. Foi um atrás do outro. Estava com 3 pequenos crescendo juntos. A casa vivia cheia de barulho e alegria. Os meninos cresciam fortes e levados, dando trabalho, mas enchendo nossa vida de amor. Eu e Dionísio queríamos mais um para ver se vinha uma menina, o sonho meu e da mãe, para dar continuidade com a tradição da família nos partos. Mas Deus não quis. Não tivemos mais filhos, somente os 3. Augusto, Daniel e Jacó. A dona Amélia, mãe do Dionísio, queria que eu ensinasse a Mariana, irmã dele, para ela ter uma profissão. Eu tentei. Deus sabe como tentei. Levava ela comigo nos partos, explicava tudo direitinho. Mas a coitada passava mal, e mais atrapalhava do que ajudava. Toda vez que via sangue, ficava branca que nem papel, e olha que já estava uma mocinha de 16 anos. No fim, tivemos que aceitar que ser parteira não era para ela. Mesmo sem uma menina para seguir meus passos, eu continuava com meu trabalho. E não é que quando a menina mais velha do meu irmão Celso fez 13 anos, ela resolveu assistir um parto? A danada era corajosa, decidiu acompanhar a tia, gostou e eu ensinava tudo a ela. A nossa tradição foi passada para a pequena Luzia. Ora ela ia comigo, ora com a avó. Era uma alegria ver o interesse dela, os olhos brilhando de curiosidade a cada novo aprendizado. Eu até tentei dizer para os meus meninos serem parteiros, mas eles riam e falavam que era coisa de mulher. Achei uma bobagem eles pensarem assim. Veja só quantos obstetras existem por aí. Mas não adiantava falar. Eles tinham posto na cabeça que aquilo não era para eles. A Luzia, por outro lado, absorvia tudo que eu e a avó ensinávamos. Ela com certeza tinha o dom. A delicadeza com as grávidas, o jeito calmo mesmo nas situações mais difíceis. Às vezes, olhando para ela ajudando num parto, eu me via jovem de novo, aprendendo com minha mãe. Os anos foram passando e a Luzia foi ficando cada vez mais habilidosa.
Logo, ela já fazia alguns partos sozinha, sempre com minha supervisão, claro. As mulheres da região começaram a confiar nela tanto quanto confiavam em mim e na minha mãe. Ver a tradição da família continuando através da Luzia me enchia de orgulho. Meus meninos, mesmo não seguindo a profissão, respeitavam o trabalho da prima. Às vezes até ajudavam carregando os equipamentos ou levando recados urgentes. Era bonito de ver como, mesmo sem querer ser parteiros, eles entendiam a importância do que fazíamos. Ah, meu Deus do céu! Deixa eu contar para você o que aconteceu. Parece que foi ontem, mas já faz tanto tempo. O meu Augusto, aquele menino levado, já estava com 17 anos. E foi aí que o mundo virou de cabeça para baixo de novo. Um dia, o Dionísio chegou em casa com uma cara tão triste que gelou meu coração. "Mulher", ele me disse, "o seu Afonso morreu." Ave Maria. Fiquei sem chão. Aquele homem que um dia foi tão importante na nossa vida, que a gente não via há anos, tinha partido. A fábrica ficou de luto por 3 dias, imagina só. Mas o que veio depois, isso sim me deixou boquiaberta. Passou uma semana mais ou menos e bateu na nossa porta um homem todo arrumado, com uma maleta. Era um advogado, o Dr. Romério. Disse que ia ter a leitura do testamento do seu Afonso e que eu e o Dionísio tínhamos que ir. Fiquei muito curiosa. E lá fomos nós, depois de tantos anos, entrar naquela mansão de novo. Menina, que nervoso! Logo de cara, quem eu vejo? O José Ricardo. Tava mais velho, claro, mas ainda bonito. Ele pegou na nossa mão, todo gentil, dizendo que estava feliz de ver a gente. E a dona Alice? Nossa Senhora, parecia que o tempo não tinha passado para ela. Tava uma verdadeira madame. E o Samuel, aquele bebezinho que eu vi nascer, agora era um moço, mais alto e mais bonito que o pai. Tinha um monte de gente que eu não conhecia. Deve ser família. De estranho mesmo, só eu, o Dionísio e o filho da Cleusa, aquela criada boa que Deus já levou. Quando o advogado começou a ler o testamento, Ave Maria, que suador frio. O seu Afonso deixou uma coisa pra gente. Mas não era qualquer coisinha, não. Primeiro, ele deixou uma quantia em dinheiro que já era de fazer a gente arregalar os olhos. Mas o que veio depois, Ave Maria? O seu Afonso deixou a fábrica de fósforos pro Dionísio. Isso mesmo que você ouviu. Meu Dionísio, que trabalhou lá a vida toda, agora era dono da fábrica. Você precisava ver a cara do meu marido. Ele ficou branco que nem papel. Parecia que ia desmaiar ali mesmo. E eu tremia que nem vara verde, mal acreditando no que estava ouvindo. Mas não parou por aí, não. O seu Afonso deixou uma casa boa pro filho da dona Cleusa, aquela criada que já se foi. O homem, no fim das contas, tinha um coração bom mesmo. O advogado leu uma carta que seu Afonso tinha deixado. Dizia assim: Dionísio e Jovita, vocês guardaram um segredo que podia ter destruído minha família. Mas em vez disso, ajudaram a construir uma nova. Essa é minha forma de agradecer pela discrição e bondade de vocês. Nessa hora, minha filha, eu desabei. As lágrimas corriam que nem rio no meu rosto. O Dionísio me abraçou forte. Ele também estava chorando. Depois, o José Ricardo veio falar com a gente. Disse que o pai nunca esqueceu o que a gente fez. Que ele sempre falava da nossa bondade, de como a gente tinha sido importante naquela noite. E sabe o que mais? Aquela noite mudou não só a vida deles, mas a nossa também. De um dia para o outro, o Dionísio virou dono de fábrica. Quem diria? Um homem simples como ele, agora responsável por tanta coisa. Mas ele encarou o desafio de cabeça erguida, com a mesma honestidade que sempre teve. Os funcionários gostavam dele e acharam justo ele ficar com a empresa, já que se dedicava por muitos anos. Olha só, eu nunca imaginei que a gente receberia uma herança daquelas. Foi completamente inesperado para nós. Se você acredita que nossas boas ações neste mundo sempre voltam para a gente de alguma forma, escreve aí nos comentários: o que o homem semeia, isso também colherá. Esta passagem da Bíblia está em Gálatas. Bom, eu continuei sendo parteira, sim. Isso não é só uma profissão,
É um chamado mesmo. E uma coisa eu te digo: perdi as contas de quantas vidas estas mãos velhas aqui já trouxeram ao mundo. Foram tantos e tantos bebês que nem dá para contar. Mas tem uma coisa que nunca esqueci e que pesa no meu coração até hoje. Sei direitinho quantos nasceram mortos. 131. É um número que nunca sai da minha cabeça. E teve também as mãezinhas que se foram antes mesmo de pegar seus bebês nos braços. Foram 9, infelizmente. Cada um desses pequeninos que não chegou a chorar ficou marcado na minha memória. Lembro do silêncio pesado que ficava no quarto, do olhar devastado das mães, das lágrimas de toda uma família. Eram momentos que partiam meu coração em 1000 pedaços. Eu abraçava aqueles corpinhos tão pequenos, tão frágeis, e rezava por suas alminhas. Pedia a Deus que os acolhesse em seus braços, já que não puderam ficar nos braços das mães aqui na terra. Sabe, cada um desses 131 anjinhos me ensinou algo. Me ensinou sobre a fragilidade da vida, sobre como devemos valorizar cada respiro, cada batida do coração. Me ensinou também sobre a força das mães, que mesmo na dor mais profunda, encontravam um jeito de seguir em frente. E me ensinou que, às vezes, o trabalho de uma parteira não é só trazer vida ao mundo, mas também confortar quando a vida decide não ficar. Trabalhei por mais alguns anos. No total foram 38 anos de dedicação. Foi menos que minha mãezinha, que Deus a tenha. Ela, coitada, trabalhou por 49 anos nesta profissão. Uma vida inteira. Mas, vou te contar, chegou uma hora que o corpo já não aguentava mais. Fiquei muito cansada. As costas doendo, as pernas pesadas. Aí pensei que estava na hora de descansar um pouco. E foi o que fiz. Comecei a usufruir daquele dinheiro que o seu Afonso deixou pra gente. Eu e meu velhinho, o Dionísio, começamos a viajar. Ah, que maravilha! Conhecemos lugares que eu nem sonhava que existiam. Cada viagem era uma aventura nova, mas eu sempre gostava de voltar pra casa. Nada melhor do que a nossa cama. E a família, essa cresceu que nem plantação bem cuidada. Hoje tenho netos e até bisnetos. É uma alegria só ver essa meninada correndo pela casa, fazendo barulho, enchendo tudo de vida. Quando olho para trás, vejo que tive uma vida e tanto. Cheia de altos e baixos, é verdade. Mas cada momento valeu a pena. Cada parto, cada noite sem dormir, cada susto e cada alegria. Tudo isso me fez quem eu sou hoje. Se você gostou deste relato real e quer ver mais como estes, então conheça a nossa playlist de vídeos de histórias dos avós, cheias de conhecimento e sinceridade para você se emocionar. Que Deus abençoe você e sua família.